Muito bem, pessoal. Então a monarquia foi derrubada, né, em agosto de 1792 e a Revolução Francesa entrou na sua fase republicana. Como a monarquia tinha sido derrubada, a Constituição de 1791, que era uma Constituição monárquica, ficou caduca, obsoleta, ultrapassada. Então foi necessário convocar uma nova Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição, agora em moldes republicanos. Essa nova Assembleia Constituinte foi chamada de Convenção Nacional. E ela inaugura a primeira fase republicana da Revolução Francesa, de 1792 a 1795. Foi o período em que a Convenção se reuniu. Ok? Deixa eu passar aqui para outra página. Então ela foi uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Durante a existência dessa convenção, aquelas guerras revolucionárias francesas foram ampliadas. Foi aí que a Grã-Bretanha entrou na guerra e virou a principal rival, né, a principal inimiga da Grã-Bretanha durante essas guerras. Já era a principal rival nas guerras anteriores. Guerra dos 7 Anos, né, que a França perdeu, a guerra da Revolução Americana, da independência dos Estados Unidos, que a França venceu, e agora a Grã-Bretanha novamente em guerra com a França, junto com outras potências, né? Grã-Bretanha, Áustria, Prússia, Rússia, formaram uma aliança, às vezes ela era desfeita, depois era refeita e tal, mas formaram uma grande aliança contra a França. E na mesma época em que estava ocorrendo essa guerra externa, estourou uma guerra civil dentro da França, chamada Revolta da Vendéia, onde camponeses católicos, monarquistas, se revoltaram contra o novo regime político francês, que era republicano e que estava tomando cada vez mais medidas radicais contra a Igreja Católica. Em um primeiro momento, a convenção foi controlada por um grupo político conhecido como girondinos. Foi a chamada Convenção Girondina. Os girondinos eram liberais. Eles eram revolucionários, né, que queriam criar um novo regime mais favorável ao capitalismo, né? Mas eles representavam, no contexto da Revolução Francesa, do grupo republicano francês, eles representavam a chamada ala direita dos republicanos, compostos principalmente pela grande burguesia. Foi durante a Convenção Girondina que a República foi proclamada oficialmente em setembro de 1792. Foi também durante a Convenção Girondina, sob pressão popular, que o Luís XVI foi executado em janeiro de 1793. Só que a crise econômica piorou, os girondinos não tinham apoio popular, a guerra continuava, né, desfavorável à França, os girondinos perderam condições de controlar a convenção, e em junho de 1793, depois de uma outra revolta popular em Paris, né, os girondinos foram derrubados. E a convenção passou a ser liderada pelos famosos jacobinos. Os jacobinos formavam um grupo político composto por democratas radicais, a chamada esquerda republicana. Eles não eram socialistas, eles eram a favor, porque na época não tinha a palavra capitalismo, pessoal, mas eles defendiam o que nós chamamos hoje de capitalismo, mas só que numa república democrática, né, com sufrágio universal masculino, as mulheres não poderiam votar. Para a época era considerado uma coisa radical. E medidas, né, também para proteger os trabalhadores e tal, garantir emprego. O jacobino típico era um advogado, era um jornalista, ele era membro da pequena burguesia. A Convenção Jacobina, pessoal, de 1793 a 94, foi a etapa mais radical da Revolução Francesa. Os jacobinos estabeleceram uma ditadura revolucionária, a ditadura do Comitê de Salvação Pública, uma ditadura em nome do povo, falando que só a ditadura poderia salvar a Revolução. Eles foram inspirados nas ideias do pensador iluminista Rousseau, que falava de uma vontade geral. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a fonte para vocês poderem ver toda a frase. De uma vontade geral onde o interesse comum da maioria estava acima dos interesses dos direitos individuais, das liberdades individuais. Isso foi interpretado pelos jacobinos como o direito de uma ditadura em nome do povo, em nome da revolução, em nome, né, do coletivo. O principal líder jacobino e membro do Comitê de Salvação Pública foi Robespierre. É muito comum se falar que era a época da ditadura do Robespierre, né, porque ele se destacou nessa ditadura revolucionária.
foi aprovada uma Constituição Democrática, né, em 1793, só que ela nunca foi aplicada, né, porque eles falavam que era necessário primeiro utilizar meios ditatoriais para salvar a revolução ameaçada pela crise econômica, ameaçada pela guerra externa, ameaçada pela guerra interna, né, pela guerra civil. Então era necessário primeiro salvar a revolução, consolidar o novo regime para depois, aí sim, né, fazer uma abertura política e permitir a aplicação da Constituição Democrática. Só que eles nunca aplicaram essa Constituição. O que eles fizeram foi instalar o famoso terror jacobino, utilizando o tribunal revolucionário para julgar e executar as pessoas consideradas inimigas da revolução. Era qualquer pessoa, qualquer crime. O cara estava numa fila de pão, reclamava, né, da fila, era considerado, né, contra-revolucionário, estava reclamando, né, da situação ali que envolvia o próprio regime. Então a gente vai ter um massacre, dezenas de milhares de pessoas foram executadas nessa época em nome da revolução. Enquanto isso, a revolução lá no Haiti estava pegando fogo, os escravos, ou aliás, os ex-escravos, né, assumindo o controle da colônia. Os jacobinos eram mais simpáticos à causa da abolição da escravidão e também fizeram um cálculo político. Na visão deles, era fundamental que a França ainda exercesse alguma influência naquela colônia muito rica. Então, eles concordaram em abolir a escravidão para conseguir o apoio, né, dos ex-escravos lá no Haiti, né, dos revolucionários haitianos. Em 1794, a França aboliu a escravidão em suas colônias, em razão dos eventos no Haiti, né? A França foi o primeiro país da Europa a abolir a escravidão nas colônias, né, no Império Colonial. Acontece que os jacobinos salvaram a revolução no sentido de terem conseguido conter os invasores, né, expulsaram os invasores, passaram até a dominar territórios na fronteira com a França, na Bélgica principalmente, chegaram a invadir também ali o norte da Itália. Os jacobinos conseguiram vencer a guerra civil, não conseguiram resolver o problema da crise econômica, né, chegaram a tabelar preço, salário, né, fizeram uma intervenção na economia, não conseguiram resolver, mas suas medidas radicais, né, de execução dos supostos inimigos da Revolução, tinha gente que era contra-revolucionária mesmo, mas muita gente não era contra-revolucionária. Aquilo foi tornando os jacobinos cada vez mais impopulares. Quer dizer, o governo dele foi se desgastando, o Robespierre foi perdendo apoio. E diante desse isolamento político, em julho de 1794, no dia 27 de julho de 1794, no antigo calendário revolucionário francês, o dia 9 do mês termidor, os jacobinos foram derrubados por políticos republicanos, mas de uma posição mais de centro e de direita, né? O centro formado pela chamada planície ou pântano e a direita pelos próprios girondinos. Esse grupo assumiu o poder, Robespierre foi executado junto com outros revolucionários e a convenção passou para as mãos dos golpistas. Foi chamada de Convenção Termidoriana, foi o retorno dos girondinos ao poder, da grande burguesia ao poder. Esses caras anularam várias medidas radicais jacobinas e aprovaram uma outra Constituição para a França, a Constituição de 1795. A França foi confirmada como um regime republicano liberal, porém com voto censitário, baseado na renda. O poder executivo o governo, né, foi assumido por 5 diretores nomeados pelo legislativo, daí o termo diretório para o novo regime republicano. E o diretório foi exatamente essa fase final republicana da Revolução Francesa. O diretório durou até que muito tempo, durou 4 anos, porém foi um governo, um regime com pouco apoio popular, marcado pela instabilidade política, várias tentativas de golpe, a guerra continuava, a França estava realmente dominando territórios ali na Bélgica, né, na Itália, mas não conseguia vencer a guerra. E o regime foi se desgastando e chegou a um ponto que os próprios políticos do diretório, parte da classe política no diretório, né, membros do diretório, chegaram à conclusão que tinha que acabar com o diretório. Mas não tinha colocar o quê em seu lugar? A monarquia para eles era impensável. E não tinha como colocar um governo democrático, né, porque eles lembravam dos jacobinos, né, da radicalização popular na época dos jacobinos. Então chegaram à conclusão que o jeito era colocar no poder um militar que possuísse as seguintes características. Primeiro, tivesse compromisso com a obra revolucionária, no sentido da obra revolucionária econômica, administrativa, jurídica, né? Ajudasse na construção de um novo regime. Um militar que fosse competente militarmente, para conduzir a França para a vitória final na guerra. E um militar que fosse herói de guerra, para ter respaldo popular.
E esse militar era quem? O famoso general Napoleão Bonaparte. No dia 9 de novembro de 1799, no calendário francês, revolucionário francês, o mês brumário, dia 18 do mês brumário, Napoleão, com o apoio de membros do diretório, deu um golpe de Estado, o famoso golpe do 18 brumário, e acabou assumindo o poder. O golpe do 18 brumário costuma ser visto como final simbólico da Revolução Francesa. Acontece que o período seguinte, pessoal, a Era Napoleônica, na prática, foi uma continuação da França revolucionária. Napoleão vai consolidar a Revolução Francesa no sentido econômico, administrativo e jurídico, não no sentido político, ele acabou instalando uma ditadura, né? E o Napoleão vai conquistar um amplo território para a França na Europa e vai exportar os ideais da Revolução Francesa para esses territórios. Então a Era Napoleônica, pessoal, na prática, representou uma continuação da Revolução Francesa. Em seus aspectos gerais, foi a época em que Napoleão governou a França como um ditador militar, mas era uma ditadura com fachada constitucional e representativa, né? Então havia Constituição, divisão de poderes, eleições, mas quem de fato mandava era Napoleão com respaldo do exército, né? O governo dele foi marcado, então, pela modernização capitalista autoritária. Napoleão consolida a obra econômica, administrativa e jurídica da Revolução Francesa. O símbolo disso foi, em 1804, a aprovação do Código Civil, ou Código Napoleônico, que tratou de detalhes para o funcionamento de uma economia moderna para a época, né? Falando sobre contratos, herança, divórcio, mas uma visão assim muito patriarcal, né? Quer dizer, onde a mulher não tinha os direitos que o homem possuía, mas de toda forma modernizando a estrutura jurídica, né, da França, que foi favorável à modernização econômica capitalista. E foi o apogeu do imperialismo francês na Europa. Nunca a França foi tão poderosa na Europa como na época de Napoleão. Em um primeiro momento, Napoleão governou num regime republicano, chamado consulado, de 1799 a 1804. Napoleão era o cônsul, né, desse regime, era o presidente desse regime. Deixa eu passar aqui para outra página. Ele conquista vários territórios na Europa, né? Áustria, Prússia, Rússia acabaram assinando acordos de paz com Napoleão. Napoleão restaurou a escravidão nas colônias francesas, inclusive em Saint-Domingue. Saint-Domingue, tecnicamente, quer dizer, o Haiti, né, mas ainda chamava Saint-Domingue na época, tecnicamente o Haiti, quer dizer, Saint-Domingue ainda era uma colônia da França. Mas era uma colônia agora governada por um ex-escravo, o Toussaint Louverture, e a escravidão abolida. Na prática, né, era um território controlado pelos ex-escravos, e com grande autonomia. O Toussaint que tomava as decisões. Mas formalmente era parte ainda do Império Colonial Francês, mas na prática, né, já era um território controlado pelos ex-escravos. O Napoleão não aceitou isso. Ele queria restabelecer o pleno controle colonial em Saint-Domingue e restabelecer a escravidão. Então, em 1802, ele restaurou a escravidão e ordenou a invasão francesa de Saint-Domingue. Ele, pessoalmente, não participou da invasão, não, mas o exército francês foi enviado para retomar, para conquistar Saint-Domingue. Então, a Revolução Haitiana, pessoal, ela continua e entra agora numa nova fase, que foi enfrentar essa tentativa contra-revolucionária de Napoleão de reconquistar Saint-Domingue e restabelecer o pleno controle colonial, a tentativa de recolonização, né, de Napoleão. Bom, chegou um ponto que a Grã-Bretanha ficou sozinha lutando contra a França e o governo britânico resolveu entrar em acordo com Napoleão e França e Grã-Bretanha assinaram um acordo de paz de curta duração em 1802, que encerrou as guerras revolucionárias. Só que as divergências entre França e Grã-Bretanha eram tão grandes que as guerras retornaram no ano seguinte, em 1803, agora chamadas de guerras napoleônicas, né? Porque elas estouraram com Napoleão já governando a França. O Napoleão assumiu o poder em meio às guerras da Revolução Francesa. Aí as guerras se encerraram no governo dele, em 1802. Em 1803, as guerras retornaram agora, né, chamadas de guerras napoleônicas. E nesse meio tempo, Napoleão perdeu a guerra lá em Saint-Domingue. Ele não conseguiu reconquistar Saint-Domingue. O exército francês foi derrotado, né, pelo exército revolucionário dos ex-escravos. Foi aí que Saint-Domingue ficou oficialmente independente com o nome de Haiti. Napoleão foi derrotado em Saint-Domingue, mas estava longe, ainda longe, de ser derrotado na Europa.
ele continuou conquistando territórios na Europa. Se fortaleceu, foi ficando cada vez mais popular. E em 1804 transformou seu regime em uma monarquia napoleônica, chamada de Primeiro Império Francês. Ele, Napoleão, virou Napoleão I, imperador dos franceses. A guerra se intensificou contra a Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha teve uma grande vitória sobre a França, que foi em outubro de 1805, a famosa Batalha Naval de Trafalgar, onde a Marinha Britânica destruiu a esquadra francesa. Na época a Espanha era uma aliada da França, né? E a esquadra espanhola também foi em grande parte destruída nessa Batalha de Trafalgar. Ou seja, a França perdeu condições de invadir a Grã-Bretanha. Porém, no continente europeu, o exército francês napoleônico continuava vencendo a guerra, conquistando territórios. Derrotou a Áustria, derrotou a Prússia novamente e impôs um bloqueio continental contra a Grã-Bretanha, proibindo os europeus de praticarem comércio com a Grã-Bretanha. A intenção era estrangular economicamente a Grã-Bretanha. Como vocês sabem, Portugal, governada por Dom João, ainda não era, oficialmente ele era príncipe regente, né? A rainha era a mãe dele, a Dona Maria I, só que ela, Dona Maria louca, né, tinha problemas mentais, não teve condições efetivas de governar Portugal. Então, quem governou na prática era o Dom João, que a gente pode chamar de Dom João VI, mas ele ainda não tinha esse título, era príncipe regente Dom João. Mas o Dom João estava muito ligado à Inglaterra, à Grã-Bretanha, e acabou desafiando o bloqueio continental, e Napoleão não teve dúvida. No final de 1807, invadiu Portugal. O Dom João VI fugiu para cá, né, com a corte portuguesa, chegou aqui no início de 1808. Por outro lado, ocorreu uma mudança no governo francês, no governo espanhol. Um novo monarca assumiu o trono da Espanha, Fernando VII. Napoleão não confiava nele. Até então a França era aliada da Espanha, e Napoleão acaba invadindo a Espanha também. E se deu mal na Península Ibérica. Não, península onde está localizada Portugal e a Espanha. Por quê? Porque a resistência portuguesa, auxiliada pelos britânicos, desembarcaram milhares de soldados em Portugal, e a resistência popular na Espanha, impedindo que Napoleão efetivamente controlasse toda a Península Ibérica. Então ele começou a se dar mal na Península Ibérica. Mesmo não conseguindo conquistar a Península Ibérica, ele resolve invadir a Rússia em 1812, quando ele também entrou em desavenças com a monarquia russa, pela questão do bloqueio continental, disputa pela Polônia, e ele invade a Rússia. Mas, como você sabe, acabou se dando mal. O exército francês chegou até tomar Moscou, mas aí veio o inverno russo. O exército francês, na verdade, era o exército imperial francês. Tinha franceses e tinha soldados de várias nacionalidades, né? Porque a França dominava um território muito grande. Mas aí veio o inverno, o exército francês despreparado, aquela história toda que vocês conhecem. Os franceses começaram a se retirar da Rússia, começaram a se retirar em pânico. Não? Napoleão, na prática, fugiu da Rússia. Os russos contra-atacando, e nessa altura Prússia e Áustria se juntaram novamente à Rússia, a Grã-Bretanha continuava na guerra. Em 1814 a França foi invadida pelos aliados, ela foi derrotada e Napoleão acabou abdicando. Largou o trono e foi para o exílio na ilha de Elba, próxima da Itália. O Luís XVIII, irmão do Luís XVI, assumiu então o trono da França com o apoio dos aliados. Foi a restauração da monarquia Bourbon. O Luís XVI tinha sido guilhotinado, decapitado, né, como a gente viu. O filho dele, Luís XVII, tinha o título de Luís XVII, mas nunca reinou na França. Ele morreu numa prisão durante a Revolução Francesa. Mas o irmão do Luís XVI, né, o Luís XVIII, tinha conseguido fugir da França antes da República ser proclamada e agora retornou com o apoio dos aliados, como Luís XVIII. Só que Napoleão não se conformou. Ele esperou a poeira baixar e, em março de 1815, ele saiu da ilha de Elba, desembarcou no sul da França, com o apoio do exército francês, especialmente das tropas, dos soldados, mais do que dos oficiais. Mas os oficiais tiveram que apoiar também, né, porque as tropas estavam apoiando Napoleão. Ele recupera o poder na França, o Luís XVIII fugiu novamente da França, Napoleão entra em Paris, restaura o Império Napoleônico, né, o primeiro Império Francês, novamente o título de Napoleão I, e governa a França até junho. Foi chamado Governo 100 Dias. Né? Só que os aliados se prepararam para invadir a França novamente. E a ideia era novamente invadir a França a partir da Bélgica. Né? O exército britânico estava lá na Bélgica, esperando a chegada de reforço, o exército prussiano também. O Napoleão não teve dúvida, invadiu a Bélgica, né, para poder enfrentar britânicos e prussianos antes da chegada dos austríacos e dos russos. Aí na famosa Batalha de Waterloo, em junho
de 1815, né, foi travada em território belga, Napoleão foi derrotado definitivamente pela Grã-Bretanha e pela Prússia. Aí acabou. Ele acabou novamente abdicando, dessa vez foi preso pelos britânicos, foi enviado para a ilha de Santa Helena, né, essa colônia britânica aqui no meio do Oceano Atlântico, entre o Brasil e a África, e lá Napoleão morreu em 1821. Só que o estrago estava feito. Napoleão modificou fronteiras, alterou regimes, expandiu os ideais da Revolução Francesa, aboliu a servidão em várias áreas dominadas pela França, saqueou os territórios, roubou muitas riquezas. Né? No final, ele passou a ser odiado pelos povos dominados pela França. Né? Mas o ideal da Revolução acabou se expandindo. E a Europa nunca mais foi a mesma. Mas sobre esse assunto, a Europa pós-napoleônica, a gente comenta em uma outra aula. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.